Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem aí da parte de Deus. Trazendo hoje um conhecimento para nós, tá? Para nós meditarmos, para nós colocarmos em prática em nossas vidas. E antes de mais nada, quero te perguntar como vocês passaram aí o Natal. Passaram bem? Estão bem firmes aí na presença do Senhor, comemoramos esse dia maravilhoso, o nascimento de Cristo, e já está se aproximando um novo ano. Esses dias festivos também são muito importantes para nós. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que está aí. O jejum é somente para a vida espiritual? Eu tenho visto muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que conhecem a palavra, e alguns deles acreditam que jejuar é somente para a vida espiritual. Mas o que pensarmos sobre isso? Será que é dessa forma mesmo? O que está na palavra? É sempre assim que nós devemos agir. O que está escrito aqui na palavra? O que Deus fala sobre o jejum? Porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que elas acham, né? Eu acredito que jejuar é somente para a vida espiritual. E aí fica ensinando isso para o povo. Vocês têm que jejuar somente para a vida espiritual, para se aproximar de Deus, né? Para receber a graça de Deus, espiritualmente falando. E eu vou ser sincera com você. Conforme a Bíblia, não é somente para isso. O jejum tem vários objetivos. E isso vai de acordo com a sua fé. Se você não crê, você não vai receber. Entende isso? Isso diz mais sobre a nossa fé do que o que nós achamos ou pensamos, né? Precisamos entender o que diz a palavra. A palavra deixou para nós exemplos, tá? Tudo que está aqui na palavra é para nós seguir. A Bíblia é o nosso direcionamento, por isso que Deus mandou que Moisés escrevesse alguns capítulos, alguns discípulos escreveram vários capítulos para que nós pudéssemos ser guiados, né? Não deixou nós assim, a Deus dará, não. Nós temos a nossa Bíblia que nos dá direcionamento do que devemos fazer, do que devemos agir, aumentar nossa fé naquilo que eles viveram, naquilo que eles passaram, né? Então é isso, na palavra do Senhor tem vários momentos em que pessoas jejuaram, e não fala aqui na palavra que somente o jejum é para a vida espiritual. Então eu não sei de onde que eles tiram isso, tá? Eu, com todo o respeito que eu tenho por homens e mulheres que conhecem a palavra, eu não estou aqui como uma teóloga, como nada disso, eu sou uma serva do Senhor, que busca conhecimento na palavra, e conforme eu estou aprendendo, eu estou ensinando para vocês, porque a própria palavra diz isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eles ficam sofrendo por falta de conhecimento, e está tudo aqui na palavra. Então o que diz a palavra do Senhor? Temos vários momentos em que pessoas jejuaram para determinadas situações, e hoje eu vou falar para vocês aqui 7 momentos. Há vários, tá? Mas eu escolhi 7 aqui, que vai mostrar para nós aí um caminho. Então vamos lá. Eu vou falar primeiramente sobre Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para se preparar para algo muito difícil que ele iria passar, a crucificação. Ele estava ali sentindo toda aquela angústia, toda aquela dor, e ele se retirou para jejuar sobre essa questão, para que ele tivesse aqui, podemos dizer, buscando força espiritual, buscando ali o acalento de Deus, buscando que Deus desse para ele revestimento espiritual para passar aquele momento tão difícil que antecedia, né? Seria ali a crucificação. Então, aqui nós podemos dizer que foi algo espiritual, para se aproximar mais de Deus, para sentir Deus com ele, para que Deus renovasse as forças dele. Então ele orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E ali houve algo, né, espiritual também, ao qual Satanás ficou ali tentando Jesus para que Jesus caísse, mas Jesus estava forte, firme, né, porque ele estava ali se preparando para esse momento difícil que antecedia, tá? Então nós vemos isso na palavra em Mateus 4, versículo 2, que diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aqui ele começa Satanás a tentar Jesus. E aqui nos mostra Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Esse seria aí um motivo para jejuar, quando você vai enfrentar alguma coisa muito difícil, que você precisa ali da força espiritual, da força de Deus para passar esse momento. Então nós devemos orar e jejuar nesse propósito.
tá? Outro jejum que eu escolhi aqui na Bíblia, Daniel jejuou, tá? Durante 21 dias para receber uma bênção. Então nós vemos aí, caindo por terra, esse diálogo que dizem que não devemos jejuar para receber uma bênção, que é somente espiritual. Daniel estava jejuando durante 21 dias para receber uma bênção. E aí você vê novamente o lado espiritual. Satanás ficou segurando, retendo a bênção de Deus sobre a vida de Daniel. Nós vemos aí o mundo espiritual agindo, né? Por incrível que pareça, o mundo espiritual é mais forte do que o mundo físico. Mas nós achamos que o mundo físico é real, porque nós enxergamos. O mundo espiritual, para você enxergar ou para você sentir, você tem que estar firme espiritualmente. Você tem que estar ali ligado na videira que é Jesus. E aí você consegue entender um pouco do mundo espiritual e às vezes até sentir o mundo espiritual. Então, nesse momento, o Daniel está orando e jejuando acerca de receber uma bênção. E aí você vê Satanás trabalhando para que Daniel também não receba a bênção, entende? Então aqui nós estamos falando de algo que uma pessoa está buscando, jejuando e orando, para receber uma bênção do Senhor. Então não é errado, ok? Então vamos ler. E onde está escrito isso? Está aqui, ó. Daniel 10, versículo 2 diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então ele esteve ali jejuando, tá? Acerca de um propósito. Aqui diz no versículo 12: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse a oração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então você vê aqui o que eu estava dizendo. Daniel jejuou durante 21 dias e ele teve ali Satanás procurando reter a bênção de Deus sobre a vida de Daniel. Mas Daniel recebeu a bênção do Senhor. Então nós vemos aqui que podemos orar e jejuar acerca de uma bênção. E outra coisa interessante, você vai ler a passagem de Daniel e vai ver que tem um momento que Daniel foi jogado nas covas dos leões. E o rei jejuou pela vida de Daniel. Então aqui ele está jejuando para que Deus livre Daniel da morte, tá? Então, às vezes acontece essa situação também. Você pode jejuar para uma pessoa para que Deus o livre da morte, né? O cure de uma doença. Nesse caso, o rei jejuou para que Daniel fosse livrado da morte, né? Pois havia aquela sentença sobre a vida de Daniel. E onde está isso na Bíblia? É Daniel 6 e o versículo 18, que diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Ele passou a noite jejuando pela vida de Daniel, para que Deus o livrasse, Daniel, da morte. Então nós vemos aqui que não é somente espiritual, correto? Vou te falar de outra situação. Neemias ficou sabendo que a cidade dele, Jerusalém, estava totalmente destruída. Então Neemias chorou, se lamentou, e a palavra diz que ele esteve orando e jejuando perante o nosso Deus, para que Deus desse uma direção para ele, como ele enfrentaria aquela situação. E após ele se achegar a Deus, jejuar, orar na presença do Pai, o nosso Deus abriu os caminhos, deu uma direção para ele, para que ele pudesse ir naquele lugar e restaurasse aquele lugar destruído. Falamos aqui não de algo espiritual, algo material. Uma cidade estava destruída, né? Conforme a força de Neemias, não teria como ele fazer nada. Teria que ter ali a intervenção de um Deus, o nosso Deus maravilhoso. Então o jejum faz com que você mova as mãos de Deus sobre a sua vida. Entende isso? Quando as pessoas falam assim, não, é só para buscar espiritualmente. Eu acho interessante porque se você está orando, se você está jejuando, você já está buscando o espiritual. Não é verdade? Eu estou orando e jejuando falando com Deus. Eu estou me aproximando de Deus espiritualmente. Então isso não tem fundamento, que é somente para isso. O ato de você jejuar e orar já está buscando algo espiritual. Você está buscando em Deus. Você está buscando a aproximação de Deus.
Você está buscando a intervenção de Deus sobre determinada causa que você está passando. E outra situação também, o nosso Senhor Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez e maiores ainda. O nosso Deus não deixou nada limitado. Quem nos limita é o homem, tá? Você precisa, por isso que eu falo para vocês, comece a ler a palavra, comece a conhecer quem é Deus, comece a conhecer quem é Jesus, comece a conhecer como Deus age. Porque aí você fica ouvindo o que as pessoas acham. Ah, não pode orar sobre isso, não pode jejuar sobre isso, não pode pedir isso. Não, Deus não faz dessa forma. Aí você não recebe a bênção, fica sofrendo porque não conhece a palavra. Porque fica ouvindo o que os outros acham. Ah, eu acho que não se deve orar e jejuar para Deus abrir uma porta. Ah, não pode orar e jejuar para que Deus cure alguém. Não pode. Mas por que não pode? Está escrito aonde na palavra isso? Ah, porque eu acho que é só para a vida espiritual. Então isso é algo que a pessoa acha. Se ela acha dessa forma, assim será feito. O nosso Deus vai agir conforme a nossa fé. Eu não creio que se eu jejuar para Deus abrir uma porta, Ele vai abrir. Então Deus não vai abrir a porta, porque é conforme a minha fé. Não, irmão Rose, eu não creio que se eu orar e jejuar, Deus vai curar uma pessoa que está doente. Então Deus não vai curar, porque é conforme a sua fé. Entende isso? Não, eu não creio que se eu orar e jejuar por determinada situação que eu estou passando, por essa causa difícil, Deus vai me ouvir. Porque é somente para a vida espiritual. Então, dessa forma, Deus fará na sua vida, conforme a sua fé. Então, eu posso te falar que eu já orei, já jejuei para Deus tirar demônios da minha vida, portas fechadas, situação maligna que eu sentia dentro do meu lar. Tem vídeos aí falando no canal. Eu estive orando e jejuando por diversas semanas, pedindo ao Senhor que o Senhor entrasse com providência. E eu recebi a bênção de Deus. Eu já orei, já jejuei por alguém que estava doente e Deus curou. Eu já orei e já jejuei por uma porta que Deus pudesse abrir para mim, que estava difícil, e Deus entrou com providência. Mas Deus agiu assim conforme a minha fé. Eu creio que Deus faz. Quando eu uso o jejum, é para estar, claro, ligado espiritualmente com Deus. Se eu estou orando e jejuando, eu estou me aproximando de Deus, eu estou buscando intervenção divina sobre a minha vida. E isso já é algo espiritual. Não tem cabimento dizer que eu só vou orar e jejuar para a vida espiritual. Se você ora e jejua, é a vida espiritual. Porque a carne não vai querer orar e jejuar. O que quer orar e jejuar é a nossa alma, o nosso espírito, ligado com Deus. Então nós temos que resistir, brigar com a nossa carne, com a vontade da nossa carne, que não é de orar e jejuar, para estar próximo de Deus espiritualmente. Então isso é óbvio, é consequência. Eu oro e jejuo e me aproximo de Deus. E há algo sobre mim espiritual, que vem de Deus. Então não é somente para isso. Quando eu oro e jejum, já é espiritual. Mas eu posso usar o jejum para determinadas causas. Gente, isso é tão espiritual que eu tô aqui numa luta para gravar esse vídeo, tá? A voz tá fechando, não tá saindo. Tô aqui com um negocinho de água bebendo para conseguir falar. Começo a falar, vem um avião, tem uma fila de avião esperando aqui sim. Aí conforme eu falo, eles vêm passando. Mas vamos lá, é o mundo espiritual, gente. Vocês não têm noção do que é o mundo espiritual. Isso aqui faz você abrir sua visão. A palavra tá aqui, ó. O nosso ensinamento. Muitas vezes nós ficamos sofrendo com determinadas situações e nós não sabemos que é apenas o fato, apenas essa ação, apenas a ação de orar e jejuar faz com que você receba as bênçãos de Deus. Faz com que você mova as mãos de Deus sobre a sua vida. Tem algo espiritual que luta para que você não receba, para que você não vença. Então a oração e o jejum são armas espirituais que Deus deixou para nós. Então eu falei agora sobre o rei, né? Eu falei agora sobre Neemias. Também tem Esther. Esther também orou e jejuou para que Deus livrasse o povo dela da morte. Então ela fez isso. Olha só onde está escrito isso. Está na palavra onde diz assim. Esther 4, versículo 16. Diz assim. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então ela precisava entrar na presença do rei, ela corria risco de morte, tá? Porque não poderia chegar na presença do rei sem o rei
sem que o rei a chamasse. Então ela teria que chegar ali, pois ela precisava pedir algo ao rei, pedir que o rei intervesse sobre essa situação, sobre essa sentença de morte que estava sobre o seu povo. E ali ela falou para Mordecai: eu vou jejuar e eu e minha serva faremos isso, e falar para todo o povo fazer da mesma forma. E assim eles receberam a vitória do Senhor. Então nós vemos aqui uma intervenção novamente, né, sobre livramento de morte, sobre uma situação, uma causa difícil, uma causa até que impossível, pois já estava determinado pelo rei que o povo dela seria morto, os povos judeus. Entende isso? Então temos aqui mais uma situação em que alguém faz um jejum para livramento de morte. Vamos falar também sobre Moisés. Moisés orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E aqui nós vemos algo espiritual. Ele esteve ali para estar sensível, para poder ouvir aquilo que Deus traria para ele. Ele jejuou e orou para que Deus fortalecesse ele espiritualmente e desse sabedoria, discernimento, para entender tudo aquilo que Deus estaria falando, né? Ali estaria trazendo a palavra do nosso Deus para o povo, que até hoje está aqui, ó. Essa palavra está dentro da Bíblia, né? Ele ficou ali 40 dias, 40 noites para receber algo divino. Aqui nós podemos dizer sobre algo, uma instrução espiritual. Foi um jejum usado para essa forma, para que ele fosse fortalecido, para que ele pudesse estar mais íntimo de Deus, buscando ali através do jejum, se separando, né? Ele se separou das coisas da carne e ficou ali 40 dias, 40 noites jejuando nesse propósito para receber uma instrução de Deus. E onde nós vemos isso na palavra? É Êxodo 34, versículo 28, que diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas a palavra da aliança, as 10 palavras, né? Ali Deus mandou para ele os mandamentos, e ele esteve ali orando e jejuando. Então, uma situação aqui de buscar espiritualmente, podemos dizer assim, né? Buscou ali a intimidade com Deus, jejuando e orando, se separando para poder receber a instrução do nosso Deus divino. E temos também na Bíblia uma outra situação. Os discípulos foram expulsar demônios e não conseguiram. E eles foram ali e questionaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar demônios? O jejum também é usado para expulsar demônio. Então você jejua, ora e jejua, busca sim intimidade espiritual com Deus, revestimento espiritual, poder do alto, para que você venha expulsar demônios, porque é espiritual, os demônios são espirituais. Então onde nós vemos isso? Mateus 17, versículo 14 até o 21, vamos ler essa passagem. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então aqui está nos dizendo que há situações aí espirituais, quando você vai lidar com demônios, que você precisa orar e jejuar, né? Você não pode ir lá na carne não fazer isso. Demônios são espirituais. E nós temos o nosso lado carnal e espiritual. E quando nós oramos e jejuamos, nós buscamos intimidade espiritual, revestimento de poder, intimidade com Deus. E nós temos autoridade sobre os demônios. Então há situações, como diz aqui a palavra, mas essa caça não se espere senão por meio de oração e jejum. Há situações que nós temos que estar preparados espiritualmente. Se você vai enfrentar algo espiritual, não vai na sua carne não. Ore, jejue, se revista do alto e assim em nome de Jesus você pode expulsar demônios. Então podemos dizer que para expulsar demônios, né? Temos que orar e jejuar, porque é algo espiritual. E agora vem uma questão.
Quando os discípulos andavam com Jesus, eles não jejuavam. E, claro, os religiosos vieram questionar essa situação. Vamos ler em Mateus 9, versículo 14 e 15, que diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode acaso estar triste convidado para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então aqui é uma instrução para nós. Naquele momento que os discípulos ainda estavam com Jesus, eles não precisavam jejuar, porque Jesus, o próprio Deus, estava com eles. Mas aqui, como diz a palavra, haverá dia em que o noivo será tirado. Foi quando Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. Então hoje nós temos que orar e jejuar. E aí não tem algo limitado na palavra dizendo só pode jejuar e orar para a vida espiritual. Isso quem coloca esse limite é o homem. Então entendam isso. Eu deixei aqui para vocês algumas passagens que dizem onde pessoas jejuaram para enfrentar uma situação difícil, né? Para ali, como Neemias, para reconstruir aquilo que estava destruído. Ele pediu a graça de Deus, ele jejuou e orou para que tivesse ali a direção divina sobre aquela situação. E ele venceu. Ele reconstruiu aquilo em 52 dias, né? Algo assim inusitado, um milagre, porque ele pediu a graça de Deus sobre a vida dele naquela situação. Temos algumas situações em que pessoas jejuou para que alguém fosse livrado da morte, como o rei jejuou para a vida de Daniel, como Esther jejuou para a vida do seu povo, né? Para que eles fossem livrados da morte. Temos aqui na palavra onde diz que temos que jejuar para expulsar demônios. E temos também na palavra onde Jesus nos disse que nós faremos as obras que ele fez e faremos obras maiores ainda. Então dá para nós um leque, tá? Aberto. Não tem nada limitado. Quem limita é o homem, quem limita é a religião. Quem limita são os religiosos. Então observa isso. Você pode fazer tudo aquilo que tiver no seu coração que vai te aproximar de Deus. Você precisa fazer conforme a sua fé. Se você não crê, você não vai receber. Se você crê, verás a glória de Deus, como diz a palavra. Então é isso. Outra situação que nós vemos aí, jejuns que não tem nada a ver com a vida espiritual. Todo jejum, quando você jejua em relação a buscar algo em Deus, é espiritual, né? Não, nós temos que buscar somente o jejum espiritual. Não, gente. Se você está orando e jejuando acerca de certa coisa, falando com Deus, é espiritual. Qual é o jejum que é carnal? Por exemplo, quando o médico te fala, você precisa jejuar para fazer um exame de sangue. Isso é um jejum carnal. Você precisa jejuar para fazer um exame. É um jejum carnal. Eu vou jejuar, tem tal aí do jejum intermitente, porque eu quero emagrecer. É um jejum carnal. Esse jejum não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com buscar algo espiritual. É um jejum carnal. Agora, toda vez que eu jejuar acerca de certa coisa, acerca de uma situação, buscando em Deus, é espiritual. Como que eu vou orar e jejuar e não vou se aproximar de Deus? Não tem sentido isso, sabe? São pessoas muito limitadas. Então não deixa que isso venha te influenciar e te impedir de receber as bênçãos do Senhor. Faça conforme a sua fé. Creia que Deus ouve. E aí, o jejum, quando você está ali orando e jejuando, você vai deixar de comer, né? Se alimentar a sua carne e vai alimentar o seu espírito. Aí quando você jejua e ora, você vai estar lendo a palavra, você vai estar ouvindo um louvor, vai estar louvando ao Senhor, vai estar orando, vai estar se separando. E isso é espiritual. Agora eu vou jejuar e orar acerca de certa coisa. Aí eu fico assistindo televisão, fico fazendo fofoca, fico cantando música mundanas, fica fazendo coisas que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Esse jejum tem força espiritual. Entende isso? Então é isso que você precisa entender. Como jejuar na presença do Senhor? Me separo. Eu vou orar e vou jejuar. Vou me separar em determinado momento, em determinadas horas. E nesse momento eu vou estar orando, vou estar lendo a palavra, vou estar louvando ao Senhor, vou estar adorando ao Pai. Vou estar buscando acerca de uma situação, para que Deus abra uma porta, para que Deus cure alguém de uma doença, para que Deus te cure. Entende? Conforme aquilo que você tiver no seu coração. Mas Deus vai agir conforme a sua fé. Amém? Então é isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração.
Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.